Muito bem, desculpa, nós estamos a trabalhar com um ecrã maior, que assim conseguimos ver-vos a todos. E já estamos a ver-vos bem. Pronto. Muito bem, muito boa tarde a todos. Queremos, obviamente, agradecer, em nome do município de São João da Madeira, a organização, a possibilidade de estarmos aqui hoje, de uma forma virtual ainda, mas para podermos estar neste seminário, para apresentar este recente projeto do município de São João da Madeira, e vamos falar precisamente do Centro de Memórias da Indústria que vai ser instalado em São João da Madeira. Para começar esta apresentação do futuro Centro de Memórias, vou passar a palavra à Mariana, que é antropóloga deste projeto e que vai apresentar a concepção da definição programática deste centro e a sua missão, e mais à frente voltarei a falar novamente com vocês sobre alguns projetos que já estão em desenvolvimento. Muito bem, muito boa tarde a todos também, boa tarde e bom dia já agora, para quem está do outro lado do Atlântico. É sempre um gosto estar aqui nestes momentos de partilha e de aprendizagem, e também é um gosto partilhar com vocês um pouco do que é que nós queremos, o que é que desejamos que venha a ser o Centro de Memórias da Indústria, que está a dar os seus primeiros passos. No entanto, antes de começarmos a falar exatamente sobre o Centro de Memórias da Indústria, eu gostaria de vos fazer uma breve contextualização e enquadramento de São João da Madeira, já que é o município, o concelho mais pequeno do país, se calhar mesmo a nível nacional nem todos o conhecem, mas também essencialmente para vocês que estão aí do outro lado do Atlântico também conseguirem situar este território. Então, São João da Madeira situa-se na fronteira entre a zona norte e a zona centro de Portugal, a cerca de 30 km da cidade do Porto, do grande centro da cidade do Porto, e efetivamente começou por ser um povoado rural idêntico a tantos outros, um pequeno povoado rural idêntico a tantos outros. E o seu desenvolvimento deve-se essencialmente, sem dúvida, à indústria. O setor fundador deste tecido industrial, deste rico tecido industrial de São João da Madeira, é a chapelaria, que começou com pequenas oficinas, já no século XVIII, pequenas oficinas caseiras que faziam chapéus grossos, ou seja, chapéus de lã, chapéus essencialmente para os trabalhadores rurais do Alentejo, no sul do país, e também, por exemplo, para as varinas, as mulheres que vendiam peixe dos pescadores aqui na costa litoral, e começou essencialmente a produzir esses chapéus grossos em pequenas oficinas caseiras. Esse setor da chapelaria vai se desenvolvendo e acaba por se consolidar aqui na transição entre o século XIX e o século XX, e efetivamente nas primeiras décadas do século XX, São João da Madeira tinha passado de um pequeno povoado rural igual a tantos outros para um verdadeiro centro industrial. Desenvolvimento este que acaba por levar a que em 1926 esta pequena freguesia, que já tinha pertencido a outros concelhos, seja tornada autónoma e ocorra uma emancipação concelhia e esta freguesia se torne concelho. Por isso mesmo é que ainda hoje continua a ser o concelho do país mais pequeno territorialmente, apenas com 8 km quadrados, porque é aquela pequena freguesia que vai dar origem ao concelho e que se mantém até aos dias de hoje. Esta preponderância da atividade industrial mantém-se ao longo de todo o século XX. À chapelaria depois acaba por se juntar também o calçado e progressivamente ao longo do século XX vão-se juntando uma série de outros setores, ou seja, ocorre uma verdadeira diversidade industrial. E mesmo apesar de todos os ciclos de crise que foram existindo, que fazem parte da história, mas com um grande peso ali no final do século XX, com todos esses ciclos de crise, com todas as transformações decorrentes da reorganização também da ordem mundial da produção industrial, apesar de tudo isso, apesar de termos assistido também ao encerramento de algumas empresas, temos assistido ao declínio de alguns setores, apesar disso nós não podemos dizer que em São João da Madeira ocorreu um verdadeiro fenómeno de desindustrialização. Não, isso não ocorreu de facto. Nos dias de hoje, ainda não temos os dados mais recentes, que são do ano passado, 2021, dos censos nacionais,
Mas, por exemplo, os dados de 2011 diziam que metade da população que trabalha em São João da Madeira ainda trabalha na indústria, o que é algo muito dispar se nós compararmos com o panorama nacional, onde a percentagem é bastante menor. E curiosamente existe uma expressão interna, local, digamos assim, que é, nós somos 20 mil ao jantar, mas somos 40 mil ao almoço. A população ronda os cerca dos 20 mil habitantes, está agora à volta dos 22 mil. No entanto, efetivamente, essas são as pessoas que vivem e que dormem em São João da Madeira, mas todos os dias vêm milhares de pessoas trabalhar para a cidade. Não é? O território não consegue albergar toda esta população, mas consegue dar trabalho na indústria a todas estas pessoas. Isto não é um fenómeno de agora, é um fenómeno que já vem desde trás e que efetivamente também contribuiu muito para o desenvolvimento desta cidade. Mas é bastante curioso para quem estuda estes fenómenos do património industrial, nós vemos este contexto, não é? Onde falamos em património industrial, no entanto continuamos a ter um tecido industrial contemporâneo vivo e dinâmico. Paralelamente, além deste tecido económico baseado na indústria, há cerca de 20 anos atrás, essencialmente por parte da atividade do município, da Câmara Municipal, São João da Madeira tem vindo a levar a cabo uma série de iniciativas de políticas em torno do património industrial, da museologia industrial, também do turismo industrial, tendo em vista esta salvaguarda e a conservação deste património. A primeira dessas estruturas é o Museu da Chapelaria, que foi fundado abriu em 2005 e está instalado nas antigas instalações de uma das mais importantes fábricas de chapelaria da cidade e que efetivamente em determinada altura do século XX chegou a ser a maior fábrica de chapéus do país, que acabou por encerrar devido aos tais ciclos de crise, acabou por encerrar em 1995 e 10 anos depois, o município abre então o Museu da Chapelaria. E esse é o pontapé de saída para estas políticas do património na cidade. No campo da museologia industrial também temos o Museu do Calçado, porque efetivamente à chapelaria junta-se o calçado como as indústrias fundadoras deste tecido económico e que têm uma carga histórica e identitária muito forte na cidade. Por isso o município também considerou que seria de todo relevante abrir um Museu do Calçado, neste caso aberto em 2016. Depois, paralelamente, já no campo das políticas do turismo, o município também em 2012, comemoramos este ano 10 anos do turismo industrial de São João da Madeira, lançou um programa de circuitos pelo património e pela indústria da cidade, programa este que tem uma série de características pioneiras, porque é um programa gerido pelo município que faz parcerias não só com estes espaços museológicos, mas também com empresas que estão a funcionar na sua maior normalidade, aquilo que nós chamamos de indústria viva, e é um programa de visita gerido pelo município, mas onde nós onde temos a possibilidade de conhecer não só este passado industrial, mas também este presente da indústria. E efetivamente neste território tão pequeno já são várias as dinâmicas em torno da indústria e do património industrial. Depois também há alguns antigos edifícios industriais de empresas que encerraram, que foram reabilitados para diversas funções, por exemplo, a instalação de um museu de arte contemporânea, para a instalação de uma incubadora de indústrias criativas, por aí adiante, uma série de edifícios que foram recuperados. O edifício onde nós estamos hoje também, que é a Torre da Oliva, era um antigo edifício industrial, ou seja, efetivamente há uma série de dinâmicas que aconteceram ao longo destas duas últimas décadas. E aqui, se calhar, podíamos questionar o porquê de mais um novo projeto, o porquê de mais uma nova estrutura. E, efetivamente, o Centro de Memórias da Indústria surge da experiência de terreno, ok? O Centro de Memórias da Indústria foi uma proposta que surgiu da unidade de turismo,
não é? Da qual a Alexandra é coordenadora, surgiu da Unidade de Turismo exatamente pela nossa experiência e por termos percebido as potencialidades que o território ainda poderia contribuir. Aqui há algo mais que ainda existia para explorar. Num primeiro momento, por um sentido de urgência que chegava até nós, que nós também começámos a sentir, mas também chegava até nós através da população local, um sentido de urgência de preservação e de conhecimento da história da indústria local para além da chapelaria e do calçado, porque efetivamente foi um tecido industrial que se diversificou e percebemos e sentimos esse sentido de urgência. Também por algo que é transversal a todas as pessoas que trabalham nestas áreas, é aquele sentido de urgência de percebermos que os detentores, as pessoas detentoras destas memórias estão paulatinamente a desaparecer, não é? E há aquele sentido de urgência de fazer alguma coisa para as preservar. E depois porque efetivamente o facto de nós termos um território com uma forte história industrial, mas ao mesmo tempo com um tecido industrial contemporâneo tão dinâmico, nós temos aqui uma potencialidade de reflexão e de pensamento sobre a indústria muito grande e que nós consideramos que poderá até extrapolar, ou seja, fugir para lá das fronteiras deste território, não é? Termos a capacidade de conseguir pensar a indústria de uma forma mais ampla, mais transversal e também fora das linhas deste território, ou seja, de como é que a história, aquilo que se passa em São João da Madeira, se poderá cruzar com outros fenómenos regionais, nacionais e até mesmo internacionais. Por isso, efetivamente, a intenção deste Centro de Memórias é ser um centro que estude e que pense a indústria. Não é de toda a intenção ser um espaço museológico, nós não queremos ter uma coleção museológica, queremos ser um sítio que tenha a capacidade para reunir pessoas, pessoas, instituições, organizações, que sejam capazes de produzir conhecimento sobre a indústria, obviamente a partir do fenómeno local, mas que seja capaz de ter um alcance maior. A nível de características locais, como eu já vos disse, esta diversidade industrial que vai para além da chapelaria e do calçado é algo muito, muito importante, não é? Ou seja, já no século XX, para além destes dois setores, juntou-se, por exemplo, o setor do vestuário, o setor da metalurgia, com a empresa Oliva, que é um grande ícone que está na memória da indústria nacional. Juntou-se também a indústria dos lápis, a indústria das velas, dos brinquedos. A diversidade industrial é imensa. A indústria dos colchões, que depois consecutivamente foi dar origem à indústria automóvel, que tem uma grande presença nos dias de hoje aqui na cidade, não é? Porque foi o saber fazer colchões que deu origem a saber fazer bancos para automóveis, por exemplo, não é? O conhecimento fez essa passagem entre vários setores, e esta diversidade industrial, por exemplo, combina hoje em indústrias, numa combinação, numa junção entre indústrias que nós poderemos considerar tradicionais, não é? Com indústrias também da área da tecnologia ao serviço da indústria. Nós também temos uma incubadora de indústrias tecnológicas que, por exemplo, alberga atualmente, deixem-me aqui ver as minhas cábulas, exatamente, alberga é parceira da Agência Europeia Aeroespacial, ok? Pronto, por isso é para nós percebermos, ou seja, o caldeirão, digamos assim, a panóplia e diversidade de indústrias que nós temos neste território, apesar de ser tão pequeno. Por outro lado, efetivamente, a cidade cresceu e foi moldada, e a sua sociedade em torno da indústria. Ou seja, há uma série de outros aspectos da vida da cidade, da vida social, cultural, económica, desportiva, que estão intimamente relacionados com a indústria e que também ainda estão por estudar, ok? Ainda existe essa lacuna. Depois, também um pouco aquilo que eu já referi é efetivamente esta conjugação entre este passado, este presente e a perspectiva de futuro da indústria. E efetivamente o Centro de Memórias gostaria de ser um sítio
para produzir conhecimento histórico sobre a indústria, mas também para refletir sobre este presente atual, não é? Sobre este presente, para esta realidade atual que está em constante convulsões, ainda por cima com os acontecimentos destes últimos anos e mais recentes destas últimas semanas, ainda vai afetar mais esta realidade presente da indústria, não é? Por exemplo, com a situação pandémica, houve uma reflexão muito grande sobre a questão da indústria europeia, da dependência europeia de outros continentes e também até da dependência nacional da indústria de outros países, com este impedimento de circulação de mercadorias e tudo isso, ou seja, esta discussão sobre o que é que deverá ser a indústria nos dias de hoje é algo que está muito presente até no panorama do discurso político e tudo isso, e relacionarmos tudo isto e refletirmos sobre tudo isto para perspectivarmos que futuro é que queremos para a indústria, não é? Isto também se junta, obviamente, nos dias de hoje, as questões ambientais e a transição para uma economia verde que é necessária fazer e que num primeiro momento pode parecer quase incompatível com a atividade industrial, mas que é urgente e é preciso acontecer e refletir e debater sobre ela. Neste caso, a missão do SMI será uma missão científica e cultural, também turística, porque existirá um espaço para albergar este centro e esse espaço poderá ser considerado um novo ponto turístico, uma nova porta de entrada de visitantes na cidade, mas disso mais à frente a Alexandra falará com maior detalhe, mas a missão do SMI será então essencialmente dedicar-se à salvaguarda, à produção e à difusão e divulgação de conhecimento sobre a indústria. Através de quê? Através de práticas de arquivo, ou seja, de recolha de memórias e de arquivo. A nossa intenção será a de constituir um arquivo de história oral, ok? Um arquivo de história oral sediado essencialmente digitalmente, também para poder ser acessível e democrático, digamos assim, ou seja, fazer essa recolha e constituir esse arquivo, paralelamente realizar práticas de investigação realizadas por investigadores internos do Centro de Memória, mas também por a promoção de investigações realizadas por investigadores externos ao Centro de Memórias, com a criação de condições para acolher esses investigadores em residências de investigação. Essas residências de investigação poderão assumir vários formatos, poderão ser promovidas pelo Centro de Memórias, lançadas o convites a investigadores. O Centro de Memórias também estará disponível para quem quiser vir ter connosco. Poderão ser investigações de caráter mais académico para acolhermos e trabalharmos em parceria com pesquisas de mestrado e de doutoramento e pós-graduações, por exemplo, mas também poderão ser investigações que envolvam mais a sociedade civil, as organizações da sociedade civil, os vários agentes da indústria, que não resultem simplesmente naqueles objetos finais mais tradicionais de uma investigação, não é? Como uma tese, como um livro, por aí adiante, mas sim, por exemplo, resultem em exposições, poderão ser exposições físicas ou então exposições virtuais, resultem em palestras, ciclos de debates, essencialmente investigadores que consigam ter uma capacidade agregadora, não é? De reunir aqui várias instituições, organizações e pessoas, de reunir várias disciplinas, de cruzar conhecimentos que sejam plurais, não é? Nós temos uma ambição de conseguir envolver a comunidade local e estes agentes da indústria, e neste caso destacando, privilegiando os trabalhadores e os técnicos da indústria, que muitas vezes ou por vezes ficam excluídos destes processos de conhecimento. Gostaríamos muito que isto fosse, que existissem algumas investigações que tivessem um caráter participativo e colaborativo muito grande com este tipo de grupos, para efetivamente também lhes dar voz, deste Centro de Memórias poder ser uma plataforma para lhes dar voz, não só através da constituição do arquivo
de memórias, mas também através da participação destas investigações. Depois também a possibilidade de ser um centro de educação e de capacitação, por exemplo, que trabalhe diretamente com a comunidade escolar, que no sentido de fornecer ferramentas para que estas práticas de preservação do património comecem a entrar no cotidiano dos projetos escolares, por exemplo, mas também já também tendo em vista a dimensão turística que o projeto tem, a capacitação de agentes turísticos, não é? De agentes turísticos e patrimoniais, com formação base sobre temas relacionados com a indústria, que os capacitem depois para a sua atividade turística. Ou seja, acima de tudo é um centro agregador que quer unir várias perspectivas, várias visões, várias formas de produzir conhecimento e várias dimensões e produzir conhecimento sobre estas várias dimensões que todos nós sabemos que a indústria acarreta, não é? A indústria não é simplesmente a produção de mercadorias, é muito mais do que isto. Depois, a nossa aposta será na conjugação entre dois espaços, daquilo que nós podemos chamar de duas casas, não é? A casa digital, onde será alojado o tal arquivo de memórias e que poderá também ter uma série de conteúdos de divulgação e de promoção do trabalho feito pelo centro, e em uma casa física, não é? Que terá a capacidade de receber e de reunir fisicamente todos estes projetos e todas estas pessoas que nós queremos de certa forma agregar em torno da indústria. Neste momento já estão a ser levados a cabo alguns trabalhos, não é? Para o desenvolvimento e para o arranque deste projeto, e passo agora então a palavra à Alexandra, que vos vai expor o ponto de situação destes projetos atualmente. Muito bem. Obrigada, Mariana. Portanto, no seguimento da apresentação da Mariana e deste conceito e daquilo que se pretende que venha a ser o Centro de Memória da Indústria, queria apresentar aqueles projetos que já decorreram e outros que estão em curso na área da investigação e da recolha de memórias. Mas retomando um bocadinho aquilo que a Mariana falava há pouco, e creio que é importante, a questão da capacitação, sobretudo nesta questão da capacitação na área do turismo, e agora aqui porque nós também em São João da Madeira trabalhamos muito esta questão do turismo industrial e sentimos também que, uma vez que estamos também a desenvolver o produto turístico de turismo industrial, e sentimos a necessidade cada vez mais premente de ter pessoas capacitadas a falar sobre a indústria e que não existe no mercado, porque obviamente que existem os técnicos, os ditos guias profissionais, não é? Mas de facto não existe guias profissionais em indústria ou que possam sentir-se à vontade para falar em indústria, e portanto o Centro de Memórias da Indústria também pretende, com estas futuras capacitações que estamos a trabalhar em conjunto com o Turismo Portugal, poder vir a dar resposta também a estas futuras necessidades que prevemos que venham a surgir muito em breve, não só em São João da Madeira, mas também num contexto a nível nacional, com a estruturação do produto do novo segmento de turismo industrial. Pronto, continuando, como dizia, há alguns projetos, tanto em curso, ou que já decorreram na área da investigação e na área da recolha de memórias, porque apesar de estarmos, tanto mais centrados e focados no desenvolvimento do projeto de arquitetura da futura casa do Centro de Memórias e da identidade visual, a equipa do Centro de Memórias está paralelamente a desenvolver algum trabalho de campo de investigação e de recolha de memórias, e nomeadamente este projeto que aqui vos apresentamos, os Dias da Memória da Indústria, que foi desenvolvido pelo programa Memória para Todos, e que as entrevistas estão disponíveis no site de Memória para Todos e que futuramente estará também disponível no site online, no tal arquivo digital que o futuro Centro de Memórias também irá disponibilizar. Destas recolhas que foram realizadas em 2020, exatamente, agora com a pandemia a gente fica um bocadinho mais baralhados, portanto, em 2020 foram entrevistadas 86 pessoas, recolhemos, ou melhor, estiveram presentes 86 pessoas, recolhemos 75 entrevistas, vídeo e áudio,
tivemos contacto com objetos, fotografias e documentos que fizemos um registro fotográfico ou até digitalizamos esses documentos para saber a proveniência dos mesmos e, portanto, todo esse material será depois disponibilizado online. Este relatório destes trabalhos foi depois alvo de uma apresentação pública, esta fotografia representa precisamente isso e permitiu-nos também mostrar à nossa população aquilo que era o trabalho que nós queríamos ver desenvolvido de 3 grandes áreas, nomeadamente a área do calçado, da área da oliva e da viarco, ou seja, foram as 3 áreas de atividade que nos pareceram as mais importantes naquela altura de serem previamente salvaguardadas, porque de facto já estávamos com alguns intervenientes com uma idade avançada e, portanto, havia uma necessidade de recolha. Na área do calçado, porque a indústria do calçado também está-se a escassear e, portanto, havia necessidade de fazer essa recolha também muito rapidamente. A Mariana falava também há pouco das residências de investigação. Neste momento, a Câmara Municipal apoiou uma residência de investigação, já no âmbito aqui de uma fábrica que poucas pessoas saberão, mas em São João da Madeira tivemos uma fábrica de brinquedos que esteve instalada no nosso território entre 1939 e 1949, portanto 10 anos de atividade, mas que estes primeiros estudos, que é um estudo que está a ser feito pelo professor Manuel Miranda, revelam que, de facto, esta fábrica poderá ter sido uma espécie de cluster para muitas outras empresas que depois se desenvolveram e que atualmente operam no mercado. Algumas delas até inclusivamente foram migraram inclusivamente para o Brasil. Portanto, é uma residência de investigação que a Câmara obviamente está a apoiar, para um resultado que esperamos nós seja proveitoso para o futuro Centro de Memórias e que nos recolha alguma investigação sobre uma empresa já bastante antiga, que temos pouquíssima recolha da mesma, mas que sendo única e pela sua importância, tanto no nosso território e sendo uma memória local que poderá ter um impacto interessante para estudo futuro, consideramos que era de apoiar, digamos, este investigador que, lá está, foi um contacto direto que nos chegou à Câmara Municipal. Outra das atividades, outros projetos que também estamos a desenvolver, o que temos vindo a desenvolver, são algumas sessões temáticas, nomeadamente de capacitação dos professores. E quando nós falamos de capacitação, aqui focamos essencialmente num trabalho de fornecer aos professores algumas ferramentas de investigação e de inventário mínimo de salvaguarda e proteção de espólio. Isto porque nós temos vindo a sentir ultimamente, nos últimos anos, que a nossa comunidade educativa é muito ativa, ou seja, desenvolvem muitos projetos relacionados com a nossa história. Mas também apercebemos que fazem investigação, mas muitas vezes o resultado da investigação depois não é suficientemente estruturada para poder ser aproveitada para fins de investigação. E então entendemos que nós poderíamos, centro, neste caso ainda unidade de turismo, pelos nossos conhecimentos e competências, entendemos que tínhamos capacidade para fornecer algumas ferramentas aos professores para eles poderem ser um veículo também para formar os mais novos e eles próprios, ao fazer os projetos educativos que desenvolvem habitualmente com os alunos, poderem já o fazer, mas com algumas ferramentas adequadas no caráter, quando falamos de investigação. Na recolha de espólio, porque muitas vezes fazem recolha de espólio junto das famílias, ou porque fazem entrevistas aos avós, aos tios, sobre a indústria, e portanto muitas vezes essas entrevistas não são registadas em áudio, não são gravadas em vídeo,
não existem autorizações para depois poderem ser utilizadas em futuras investigações e, portanto, o que nós queremos com estas sessões de capacitação é precisamente podermos vir futuramente a utilizar este trabalho que é desenvolvido pelas escolas também no futuro centro de memórias. E, portanto, temos vindo a fazer algumas sessões online com os professores das escolas locais e do ensino secundário para permiti-los ter algumas ferramentas nesse sentido. Outros projetos, e agora falando um bocadinho de projetos mais estruturantes. Os anteriores são aqueles que nós andávamos a trabalhar muito lentamente, aqueles em que nós acreditávamos enquanto estávamos ainda a escrever e a delinear aquilo que era a nossa definição programática para o futuro centro de memórias, aquilo em que nós idealizávamos para o futuro centro de memórias, até termos uma casa, até termos um espaço nosso e longe de acreditarmos que se afigurava tão próximo a data de podermos termos um espaço. Mas a realidade é que, de facto, já temos um espaço. Ainda está num estado, como vocês podem ver, esta imagem, portanto, é um espaço que vai ser o futuro espaço de centro de memórias que eu vou passar a apresentar. Portanto, são estes futuros dois projetos. Temos o projeto das instalações físicas do centro de memórias e o projeto da identidade visual. E passo então a apresentá-los. Começando pelas instalações do Centro de Memórias. Estas instalações vão ocupar um palacete, portanto o palacete da Quinta do Rei da Farinha, um palacete que por si só retrata uma importante memória do nosso território e que merece, por isso mesmo, a nossa preservação. É um palacete do Rei da Farinha, é um dos mais significativos exemplares de um conjunto de casas de arquitetura brasileira que existe em São João da Madeira. Calcula-se que a sua construção data da transição do século XIX para o século XX e foi mandado construir por Manuel Nicolau Soares da Costa. Foi um dos muitos sanjoanenses que emigrou para o Brasil e enriqueceu. Quando ele regressou a São João da Madeira, passou a viver neste palacete e, obviamente, que este palacete era verdadeiramente a figura que ostentava a sua riqueza e este era, digamos, uma forma de mostrar também a riqueza que ele tinha adquirido do outro lado do Atlântico. Estas casas, estas arquiteturas de habitação particular são uma característica também do nosso concelho e são também o resultado de um desenvolvimento industrial e económico de São João da Madeira. Então, onde é que este palacete fica? Precisamente fica em plena integração urbana, onde a indústria e a herança patrimonial se cruzam, hoje com um plano de circuitos de visitas turísticas, criando assim uma centralidade turística para o nosso território. E o ponto de partida para toda esta contextualização do território e das memórias industriais para depois emergir numa indústria pura e viva. Ou seja, nesta imagem é possível ver um primeiro aglomerado vermelho, este aqui, que é onde existia uma primeira aglomerado industrial da cidade, foi aqui que foi primeiro, digamos, as primeiras construções industriais, onde atualmente estão as instalações da Aviarco, e portanto aqui a zona laranja é a zona do centro de memórias, peço desculpa que não tinha identificado, creio que conseguem ver, e esta zona aqui lateral, mais a oeste, é onde se localiza as primeiras indústrias e onde se vai desenvolver, portanto, a parte industrial e o crescimento económico de São João da Madeira, ou seja, esta é a parte do primeiro aglomerado industrial e esta aqui é onde depois se desenvolve toda a outra indústria, que atualmente acaba por ser uma área cultural. Temos na antiga empresa industrial de chapelaria o atual Museu da Chapelaria, na antiga Oliva, que era todo este complexo que se pode ver aqui,
Temos atualmente a Torre da Oliva, que é, portanto, o Welcome Center do Turismo Industrial, o Posto de Turismo e o Museu do Calçado. E na zona 2 da Oliva, o Centro de Arte da Oliva, que é, portanto, a nossa galeria de arte contemporânea, e uma incubadora de indústrias criativas, portanto, também nesta ala. Obviamente que a cidade é composta por outras zonas industriais, nomeadamente a zona das travessas, e nesta zona mais inferior também temos mais 2 zonas industriais do Horreiro, que ficam na parte inferior. O projeto Alexandra, de arquitetura... Sim? eu peço desculpa interromper, está a ser espetacular, mas só para termos aqui uma ideia, temos mais 5 minutos. Vou avançar. Sim, obrigada. Vamos avançar. Portanto, o projeto de arquitetura está a cargo do gabinete do arquiteto Nuno Lacerda. Portanto, aqui podem ver, portanto, o complexo total do palacete. A entrada habitual seria por aqui. Vai haver uma rampa de acesso de acessibilidade. Esta construção nova, portanto, paralela, que obviamente está distinta daquilo que é a arquitetura original do palacete, para fazer essa distinção. Eu vou avançar um bocadinho mais rápido. Pretende-se aqui também apresentar o Centro de Investigação e Documentação, residências de investigação. Eu vou avançar um bocadinho mais rápido. Estudo audiovisual, exposições permanentes e temporárias, sala polivalente, jardim e edifícios anexos, aqui também podem ver. Vou passar para as maquetes. Esta é a primeira proposta de programa de arquitetura e respectivas áreas funcionais, onde já é possível identificar a distribuição de várias valências. Há um primeiro piso térreo, que é dedicado ao Centro de Documentação e Investigação, com gabinetes de trabalho e estúdio audiovisual, e nos segundos pisos superiores é dedicado ao acolhimento do público em geral e aos espaços expositivos e salas temporárias para a realização também de salas polivalentes também para a realização de atividades temporárias. Aqui uma outra perspectiva. E passando muito rapidamente pela identidade visual, nós temos obviamente o projeto de arquitetura que está a ser desenvolvido, mas a identidade visual foi construída a partir de um conceito definido pelo Centro de Memórias da Indústria, mas não a partir da exploração gráfica do edifício. Esta é uma identidade que está desenvolvida a cargo do gabinete do Paulo Marcelo, do designer Paulo Marcelo, que foi inspirada num estudo que resulta do conjunto da análise de um conjunto de arquiteturas industriais, dos telhados, particularmente tanto das coberturas, que são distintas nestas indústrias. Como o Paulo Marcelo refere, as coberturas das fábricas são sinais distintivos da arquitetura industrial e têm como principal objetivo proteger e iluminar os mesmos propósitos do Centro de Memórias da Indústria. É deste princípio que o Centro de Memórias da Indústria terá também como grande objetivo proteger, iluminar, dar luz às memórias da indústria, que surgiu a marca principal do Centro de Memórias da Indústria, mas como diz este slide, as memórias não têm de ser sempre cinzentas, e é por isso que o designer propôs as seguintes variações de marca com cor no logótipo, que poderão dar resposta às diferentes valências do futuro Centro de Memórias. Efetivamente, este conceito que foi definido pelo Paulo Marcelo cruza-se com aquilo que pretendemos para o Centro de Memórias, dar vida, dar palco, ou seja, dar cor às memórias industriais. Obrigada, apesar de ter sido assim mais rápido, mas espero que tenham gostado.